Olá, bom dia. Estão a ver já uma máquina de calcular gráfica na imagem. Hoje vamos usar a máquina de calcular gráfica para calcular alguns valores estatísticas de que temos falado. Podem ser, por exemplo, a média, moda, mediana, quartis, o desvio padrão e depois até podemos ver que a partir daí podemos calcular a amplitude antiquartil e podemos calcular a amplitude da distribuição. Ora, para isso precisamos de dados. E os dados que eu vou usar para fazer esta demonstração vão ser os dados relativamente ao trabalho 1. Ou seja, os dados que se referem da recolha feita numa urbanização sobre o número de elementos de famílias que lá residem. Portanto, se vocês repararem, temos aqui assim duas colunas que correspondem a duas listas de dados, uma lista que diz respeito ao número de elementos e outra lista que diz respeito à frequência desses elementos. Só para vocês não perderem rumo, por exemplo, relativamente aos dois elementos, a frequência é 9, ou seja, há 9 famílias com dois elementos. Então vamos voltar para a máquina de calcular e a primeira coisa vai ser ligar a máquina de calcular e introduzir estas duas listas de elementos, portanto, introduzir os dados. Para isso, o que é que vamos fazer? Vamos calcular aqui nesta tecla Stat. E onde diz Edit, vamos escolher Edit. O que é que vamos fazer aqui? Se vocês veem L1, L2, L3 e até há mais. São as listas. Nós, como só temos duas listas de elementos, vamos então introduzir os nossos elementos. É o elemento 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6 e o 7. Depois, vamos introduzir as frequências na lista 2. 7, 9, 11, 13, 35, 4, 1. Portanto, temos introduzidos os nossos dados e agora vamos fazer o cálculo de algumas medidas estatísticas. Voltamos a carregar na tecla Stat e agora vamos escolher deste ecrã o menu Cálculo. Portanto, clicando na seta para a direita. E deste cálculo vamos escolher a opção 1. Está aqui assim, ou carregamos no 1 ou carregamos no Enter. Pronto, ok. Surge-vos um novo ecrã. O que é que esse ecrã vos pede? Pede-vos a lista. A lista é aquilo que se refere ao valor do XIs, ou seja, ao número de elementos de cada família. Ora, o número de elementos de cada família está na lista 1. Confirmamos com o Enter. E agora pergunta-vos onde é que está a lista da frequência. Ora, a lista da frequência está na lista 2. Então nós vamos ter que indicar que é a lista 2. Como é que vamos fazer isso? Ora, se vocês virem por cima aqui destes números, estão os L1, L2, L3. Então nós temos que escrever L2, que está aqui por cima do 2. Então vamos aqui ao Second, L2. E confirmamos com Enter. Ora, agora a parte final, calcular. Carregamos no cálculo e cá temos nós. Ora, vamos ler então estes dados que nos interessam daqui. X barra média. Este não interessa, este não interessa e agora este e este. Recordo-vos que S é o desvio padrão da amostra e este sigma é o desvio padrão da população. N é o número total de frequências, ou seja, foram 80 famílias inquiridas. Agora, vamos usar estas teclas para ir mais para baixo. O que é que nos aparece aqui? Deixem-me pôr aqui assim. Ora, mínimo 1. Realmente o mínimo de elementos de cada família era 1.
primeiro quartilo 3, mediana ou segundo quartilo 4,5, terceiro quartilo 5, máximo 7. Isto quer dizer que o número máximo de elementos por família naquela organização era 7. E agora podemos fazer a amplitude da distribuição. 7 menos 1, 6. E agora? Pronto. E agora está tudo pronto.